Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Eu e o Gonçalves continuamos meio afanados em termos técnicos, não é? Em termos médicos. Eu estou a notar uma certa nasalidade na tua bonita voz. Sim, não é? sim. Estou um bocadinho à rádio dos anos 70 e 80. Uma tosse noturna, aquela tossinha de cão, não é? Sim, essa tosse, ainda alguma expectoração de manhã. Não sei o que será, porque ir ao médico é para paneleiros, como a gente sabe. Olha, pois tu até me disseste que estávamos a falar que parece que anda aí um bicho, não é? Anda aí um bicho, virose. Acho que anda aí umas bronquites virais e não sei o quê. Que meteu o rapaz dos Coldplay até... Sim, isso não sei se foi isso. Sei que está com uma infecção pulmonar grave, acho que foi internado. Tu não estiveste em Londres agora? Não foi? Não, já foi há uns tempos. Pois pensava se podias ter sido tu, chegaste lá. Não. Vim foi do Luxemburgo, ontem à noite. Ok. Para apanhar mais pesquisa no avião. E eu ia no avião meio a tossir e toda a gente ia pensar, este está todo carregadinho de bicho. Mas olha. Olha, vamos começar por aí, que é... Fala-me do Luxemburgo, porque é um país muito pequeno, não é? Sim. É um grande ducado, não é? Nem sei bem, mas sim, aquilo tem um grão-ducado, não sei o quê, não é rei, não sei como. E onde há muitos portugueses, é o que eu sei. Acho que a qualidade de vida é muito boa, não é? Sim. Mas de facto é um mistério para mim. O que é que nos trazes do Luxemburgo? Olha, não trago grande coisa. Aquilo tem 600 mil pessoas, o que é? 100 e poucos mil são portugueses. E tu vais na rua, só ouves falar português. Okay. Mais do que luxemburguês, quase. Então é, portanto, um Portugal que deu certo, é isso? Sim, é tipo, não... Chegámos à conclusão que não é haver muitos portugueses que as coisas que não funcionam. Se calhar não é mais do... Agora, os políticos não são portugueses, provavelmente. Existe a língua luxemburguês? Existe, é meio alemão, uma coisa assim. Mas também falam francês, na maioria dos sítios. E a servir quase tudo português. À noite, nos bares, nos restaurantes, quase tudo. Tipo, tu nem falavas português diretamente? Sim, falas português quase direto. E, mas é giro, o centro é muito giro daquilo, tudo muito bem arranjadinho, tem muita vegetação, tem aqueles castelos e aquelas cenas assim, com aquela construção mais, não sei dizer, mas mais alemã, talvez, francesa. Portanto, não tem marquises, é isso que tu queres dizer? Não tem marquises, não vi marquises, mas no norte é onde há a comunidade portuguesa forte, portanto aí se calhar é tudo marquises. E é giro, aquilo até. Pronto, é pequenino, depois tem o centro financeiro, que é só prédios gigantes e espelhados e tudo novinho. Tipo a City de Londres, é isso? Do género, sim, não tão grande, mas e é isso. Mas é giro aquilo. Agora, estás lá 2 ou 3 dias e viste o principal, não é? Depois acho que há coisas tipo a 40 ou 50 minutos de carro, tipo o castelo, isto e aquilo. Mas aquilo também que é do Algarve? Tens noção de quantos quilómetros quadrados? Não sei quantos quilómetros quadrados. Mas ainda deve ser bastante grande, vá, em termos de extensão, porque tem muita zona, tipo de vegetação, muita coisa que não está construída. Portanto, em termos de... Mas então, estavas-me a falar desse centro financeiro, imagino que então uma das fontes de riqueza do país seja alta finança. Sim, acho que é. Tem muita offshore, acho eu também, não é? Muitos, pelo menos antes tinha, não sei se ainda tem. Tem lá, acredito, porque eu tenho a ideia de tipo casinos online e não sei o que, tem lá muitas sedes, como tem em Malta e Chipre, por causa das questões dos impostos. Mas eu acho que eles não exportam nada a não ser isso, a não ser essa... Como a Suíça, mas a Suíça ainda tem chocolates e relógios, não é? E queijo. Ali acho que é mais a questão da finança, mas sim, não sei de onde é que vem aquela guita toda.
Há uma piada num filme chamado O Terceiro Homem, com o com o Orson Welles, que foi escrito pelo Graham Greene, e que eles estão a falar da Suíça, e há um gajo que diz: ok, tudo bem. Estão a comparar a Suíça com outros países, e ele diz-lhe: a Suíça, 500 anos de paz e democracia. O que é que criou? O relógio de cuco. Itália, lutas fratricida, os Borgia, guerras atrás de guerras. O que é que criou? A Renascença, o Michelangelo, E Pisa. o Pisa. Sem ananás. Então, olha, mas por acaso tenho curiosidade. Eu não sei se visitaria, que talvez a caminho de algum sítio, mas... Pois, eu nunca tinha ido lá. Isto calhou porque tenho lá pessoas conhecidas e acabou por se proporcionar. Não iria de propósito ao Luxemburgo. Mas se bem que para um fim de semana não é um mau sítio para ir. Tem cenas giras para visitar. Então, mas desculpa, Luxemburgo, peço desculpa pela minha ignorância geográfica. Tem uma cidade que é a capital e depois tudo o resto são pequenas coisas, ou tem mais do que uma cidade? Tens noção disso? Não tenho bem. Acho que tem mais cidades. Okay. Lá está, tem uma dessas cidades onde tem uma grande comunidade portuguesa. Mas a capital é Luxemburgo? É a cidade de Luxemburgo, sim. Okay. Sim. Que acho que é aí que se concentra. Bem, não sei depois como é que serão os arredores, se tem lá mitras portugueses ou não também. Se tem uma espécie de linha de Sintra. Eu ouvi dizer que sim, que ao pé da Gara do Norte, ou sabe o que é. Não é que sejam portugueses, mas é assim, mais pesado. Mas de resto, tudo muito bem organizado. Wi-Fi em todo lado. Todos os sítios têm sítios para os cães beberem água. Tipo cafés e parquezinhos. E pronto, e é caro também. Também há isso, também é caro. E a comida típica deles é uma brincadeira, não é? Para nós. Mas também tinhas massa com queijo. Sim. Tens lá restaurantes portugueses, imagino. Deves ter, sim. Deves ter muitos, sim. Não fui. Olha, também tiveste, muito parecido, Peso da Régua. Não, isso vou estar para o próximo sábado. Opa, vou estar no próximo sábado. Então não tiveste nenhum espetáculo, entretanto? Tive a semana passada, já não sei quando é que gravámos. Fiz Porto, Leiria. Acho que gravámos depois disso, gravámos na quinta. Gravámos no dia que eu ia fazer Leiria, acho eu. Ok, eu a pensar que... Foi, exatamente, ias para Leiria. Eu a pensar que podíamos fazer aqui um perfil cruzado entre Luxemburgo e Peso da Régua, mas pronto, vamos ter que esperar para depois contar-nos as tuas aventuras em Peso da Régua. Sim. Agora descobriste que em Peso da Régua havia uma comunidade de 10% de luxemburgueses. Sim, se calhar. Que eram os mitras de Peso da Régua. Já tinham vindo. A Peso da Régua já lá foi. A Peso da Régua é muito bonito. Está ali ao pé do Douro. Sim, sim. Tem a cena do Douro. Bebe-se bom vinho e é fixe. A cidade em si é bonita? Não é. Não vamos dizer que é. Eu pensava que estavas a afirmar a cidade em si é bonita. Não, mas tu disseste interrogação. Interrogação. Não é porque tem aqueles problemas que é todas aquelas cidades ali ao pé do Douro, que depois entretanto cresceram, que construíram-se bué de prédios feios ali ao pé de uma vista incrível. Eu no outro dia fui a um sítio qualquer. Onde é que foi? Acho que foi para Sesimbra. E estava a falar isso com a minha namorada, que às vezes um gajo esquece, vive cá e pelo hábito... a não ser quando levas com mamarrachos extraordinários, tu esqueces-te que nós seremos possivelmente um dos países da Europa com maior desarranjo urbanístico. Não estou a dizer que nos outros sítios não haja, mas tu tens, especialmente ali nos anos 50, 60 e 70, a construção, vais a sítios em que não faz sentido as ruas, o tipo de casas, não há nenhuma harmonia. Sim. Aliás, acho que falámos um bocadinho disso quando eu estive na Holanda, que senti... Projetos finais de curso dos arquitetos, não é? Que é tipo as teses, deixaram fazer as teses. Eu acho que nem isso. Eu acho que é o gajo que eu quero uma casa aqui, assim, desta maneira. Ouvi isto. Não é? Agora quero aqui um leão, os 2 leões à porta. Se tiveres cunha na câmara, fazes o que quiseres. E às vezes nós esquecemos isso, mas há sítios muito... É falta de harmonia, não há nenhuma consistência. Mas pronto. Perdão, ao menos temos muito sol, não é? E boa comida. Não temos só massa com queijo. Olha, isto está bonito, tá? Tá. Tá aqui. Se calhar pedimos só tossir durante 5 minutos e isto está feito. Está feito. E pomos em loop. Exatamente. Este é aberto ao público. Na semana passada tínhamos falado aqui de um caso de plágio que entretanto teve vários desenvolvimentos. Eu vou resumir muito, vou falar disto brevemente porque teve um desfecho, finalmente teve um desfecho. Mas basicamente... mas teve consequência aquilo que falámos? Finalmente. Okay. Teve. Então, muito sucintamente, há um jornalista do Público chamado Vítor Balaciano, que também é cronista, que em 2009 me plagiou
A direção descartou, mas o provedor do leitor comprovou esse plágio. Não foi nada feito, não houve sequer à exceção do provedor do leitor, não houve nenhuma crítica ou suspensão, o que fosse. E nos últimos anos não se soube nada, até que há uma semana descobriu-se outro plágio ipsis verbis de um texto do El País. A direção voltou a sacudir a água do capote, a dizer foi um esquecimento, ele não pôs aspas, não fez a citação. Até um jornalista prestigiado se esquece, como se fosse possível tu esqueceres de citar. Sim, claro. Uma coisa é citares mal, outra coisa é não citares ou uma frase, parte. Não é? Sim, aquilo são duas, aquilo é uma crónica. Repara, quando tu citas, normalmente há um encadeamento de ideias, não é? Ou seja, não tu começas a citar do nada, não é? Dizes como, diz não sei quem. Sim, ou seja, a crónica dele começa com 2 citações. Sim. E sendo que eles descartaram completamente o primeiro plágio de 2019, que dá um contexto totalmente diferente. Claro. Não é? E que já tinha acontecido mais vezes, não é? Pelo visto, entretanto, era recorrente. começaram-se alguns jornalistas do público não estavam de acordo com essa indulgência ao senhor, começaram eles próprios a pesquisar e várias pessoas de fora, inclusive uma professora de comunicação digital da Nova, que lia os mesmos autores que ele e que fez uma lista, disse, olha, além desses estão aqui uma lista de depois são 6 ou 7. Agora imaginem... Mas agora, depois de nós termos falado disso? Depois nós temos falado. Okay. E depois de a direção ter contemporizado e dizer, não, isto aconteceu uma vez, foi uma falha. Ou seja, uma falha é um engano. Ele fez, pelo menos já sabia 2 vezes mais uma que tinha sido descoberta, portanto 3 vezes. Falha muito, não é? Falha muitas vezes. Há uma intenção, não é? É como o Paulinho. Quem é o Paulinho? O avançado do Sporting. Falha muitas vezes. Que o roupeiro passou a jogar avançado. Não vou dizer que parece. Mas, e então, finalmente, por causa desta exposição, lá publicaram ontem um comunicado que saiu hoje no jornal. Depois mandaram-me isso, eu por acaso ainda não li, não sabia que estava relacionado. A dizer que, face aos novos casos, é insustentável, então ele foi suspenso. No entanto, dizem, não tomámos medidas da primeira vez porque não havia antecedentes. Quando eles foram expostos a antecedentes, as próprias pessoas do público que eu sei disseram, lembrem-se que em 2009 isto já tinha acontecido. Então ele foi suspenso. E é engraçado, só para terminar este assunto, que é ontem, quando algumas pessoas dizem, não estás contente? E eu disse, não estou especialmente contente. Ou seja, se calhar na altura que em 2019, especialmente quando o gajo me tratou com uma certa sobranceria, se calhar eu tinha tido um sentimento de ajuste de contas maior. Sim. Agora, à distância, acho que é mais importante um jornal, ou seja, é mais importante para o jornalismo que um jornal corrija e que isto não volte a acontecer do que o meu sentimento pessoal de ele agora... Mas juro-te que não senti nenhum regozijo, nenhum tipo, ainda bem que este gajo foi castigado. E é curioso porque... como em tudo nas redes sociais. Se a suspensão, também se for uma suspensão só de 2 dias. Pois não sei. A verdade é que ele foi exposto, tornou-se ainda mais ridículo porque antes desta suspensão... Sim, acho que o vexame público é mais... mas o gajo não tem noção, essa que é a cena, é que ele não tem noção do vexame porque isto foi público, ele escreveu uma crónica em que ele dizia eu é que vou suspender a crónica, tipo ninguém manda a mim, e citava um e-mail que o plagiado lhe enviou de Espanha, porque ele foi contactado a dizer, o gajo deve ter sido simpático, dizer, ok, tudo bem, olha, ao menos fico mais conhecido em Portugal. E o gajo pôs isso, ou seja, em vez de fazer um ato de contrição, dizer, isto é grave, lamento, não sei porque é que fiz isto, não volta a acontecer, ainda utiliza a resposta do plagiado, que desvaloriza um bocado o plágio, está a ser fixe, tipo, olha, ao menos sou mais conhecido em Portugal. Se calhar até era irónico, não é? Uma resposta irónica dele. Percebes? É uma falta de noção total. E então, é engraçado porque agora havia uma discussão que era a cena das redes. Isto só aconteceu porque foi para as redes. Este linchamento público. E a questão... já falámos aqui, eu sou completamente contra os linchamentos públicos. Mas, quando nenhuma das sedes onde isto devia ter sido resolvido agiu... e isto vazou para as redes sociais, depois obviamente há exageros. Eu tinha um... Sim, e não é uma coisa da vida pessoal dele. Não é uma coisa é uma coisa da vida profissional dele, sim. Que é escrever para o público. Claro. Portanto, há uma diferença entre expor assim publicamente coisas pessoais de alguém que nem sequer tem uma profissão pública, não é só para ver se arranja se é despedido. Não tem nada a ver com é engraçado porque há aqui 3 coisas básicas. Uma coisa que está errada e que é feita de forma sistemática e continuada, que é o plágio. 2, as pessoas que mandavam no público
descartaram a responsabilidade dele e, portanto, ele foi impune durante não sei quantos anos. E 3, a atitude, além da direção dele próprio, de sobranceria e de levar isto com uma certa leveza sem perceber... Sim. Porque uma coisa é tu teres um puto da faculdade que sai do liceu e que vai para o primeiro ano da faculdade e copia um trabalho. Claro. Não deixa de ser plágio, mas não é a mesma coisa que tu seres um jornalista há 20 anos que estás numa redação e sabes o que é que o plágio implica no jornalismo. E fazes recorrentemente, sim. São coisas diferentes. E então eu recebi, só para teres noção às vezes desta dissonância cognitiva das pessoas. Recebi uma mensagem de uma senhora a dizer: não sei porque é que vai falar disto, sendo que, repara, eu sou parte interessada, eu fui plagiado. Sim. Eu não fui a um thread de alguém lá dizer esse gajo, não. Tipo, eu fui plagiado e na altura não aconteceu nada. Portanto, eu fiz um post sobre isso. E esta senhora dizia: porque é que ele é seu colega, isto devia ser resolvido na redação. E eu respondi-lhe a dizer: olha, se fosse no caso a senhora diria a mesma coisa se fosse um polícia ou um médico ou um político. E ela dizia: mas isto devia ter sido, mandou-me uma nova mensagem, isto devia ter sido resolvido em sede própria. Eu disse: nós tentámos, as pessoas que denunciaram, mas não foi, daí por isso é que veio para as redes sociais. E eu disse: mas já agora permita-lhe dizer-lhe que a escuso de me dizer o que é que eu devo fazer na minha vida. Precisava ficar um bocado irritado com ela. Ou que ela responde assim: quem está nas redes sociais habilita-se, bloqueia-me, já não recebe uma mensagem. E eu estava a pensar, que será que ela não percebeu a contradição que está aqui implícita? Sim. Que é, ela diz-me: não traga isto para as redes sociais, que não se pode tratar aqui, mas eu posso utilizar as redes sociais para dizer o que é que você deve fazer. Sim. Mas acontece. Não, mas acontece sempre isso muito. É tipo, não aceitas uma crítica. Eu estou a criticar a tua crítica, isto vale para os dois lados, não é? Tu é que parece que não aceitas. E então há sempre assim a malta que se põe só como público e que, ou seja, separa, ele faz isto, está a ser criticado, mas a minha crítica não merece qualquer tipo de apontamento. E não é? Dá para os dois lados, exatamente. É uma das maravilhas das redes sociais. É que tu respondes e podes criticar o que quiseres, mas ficas exposto à crítica. Não acaba quando a tua crítica... Não é tipo a última cartada. Sim. Não, acaba quando acabar a conversa, que é como fazem as pessoas na vida real. Mas foi o que ela fez, que ela disse e bloqueou-me para eu já não responder. Sim. Mas é esta coisa da falta de como é que a lucidez se perde, porque é óbvio, eu vi coisas, gajos que foram às threads e mesmo no meu thread, que foram muito mais agressivos e se calhar estavam muito mais indignados do que eu, que tinha um cavalo nesta corrida. Percebes que eu fui plagiado? Eu entendi isso, é assim que funcionam as redes sociais, não está certo. No entanto, utilizar o argumento de que se não fosse as redes sociais exageraram, ou seja, parece que o crime dele ter sido exposto nas redes sociais é muito mais grave, ou desvaloriza, não é mais grave, desvaloriza o facto de um gajo ter plagiado vezes sem conta. Tipo, é que não foi uma vez, foram várias vezes sem conta. Há casos e casos, não é? Claro que há casos em que as redes sociais exageram, nós falamos aqui várias vezes, e não sei também a proporção. Imagina que agora estavam a pôr a morada dele e as pessoas apareciam à porta de casa dele e ameaças de morte. Se calhar também não justifica o crime que ele fez. Claro que não. Mas já viste, somos um país... Os outros têm o Harvey Weinstein. Sim. E escândalos sexuais. E nós temos um escândalo de plágio. Um escândalo de plágio de um jornalista do Público. Ou da Prozis, que disse que não gostava do aborto. Somos um país mesmo muito conas. Ninguém viola ninguém. Não há abusos sexuais. Tivemos o Casa Pia, mas já foi há muito tempo. É só em anos bissextos. E foi da igreja. Temos da igreja, vamos... esses não contam. Vamos falar disso. Mas olha, vamos para temas mais leves. E uma vez que estiveste no Luxemburgo, eu tinha aqui 2 quadros engraçados que falavam da Europa, e que um deles é sobre em que país... Ou seja... quais é que são as nacionalidades mais sexys para cada país? E então é engraçado porque toda a Europa de Leste e os Balcãs, tipo a antiga Jugoslávia, Hungria, Rússia e países escandinavos são os italianos. Okay. Portanto, os italianos claramente dominam a Europa de Leste. Na Grécia, na Europa Central, tipo França, Alemanha, Suíça... são espanhóis. E em Portugal e na Grã-Bretanha também. Na Espanha são os argentinos. Okay. E em Portugal quem é que achas que são? Quem é que são Quem é que são as pessoas que nós achamos mais bonitas?
nacionalidade. E aí, para os italianos também, não? Somos um bocado como os espanhóis. Eles têm os argentinos. Os brasileiros. Exatamente. Ok. E deve ser ainda um complexo de colonialista, tipo, é mais fácil, nós já mandámos neles. Não sei. Mas devia fazer também a distinção entre homens e mulheres. Pois, não Porque, sei. olha, acho que acabámos de ficar sem vídeo. Foi? Foi. Vamos desde já pedir muita desculpa aos nossos patronos nível máximo, mas o cabo da câmara está com um problema e... Um problema chamado Zaya, não foi? não foi, mas parece. Está ali meio descarnado e a câmara não está a carregar mais rápido do que o que gasta quando ligada à eletricidade, quando devia. E então parou agora. Pedimos desculpa, mas tentaremos tentar compensar de alguma maneira. de alguma forma com um beijinho na boca. Mas que devia haver essa distinção entre homens e mulheres. Pois, porque é diferente, sim. Sim. Porque eu acho que serão talvez mais os homens a achar os brasileiros, as brasileiras, do que as mulheres a achar os brasileiros. Acho que as mulheres se calhar irão mais para os italianos, para os nórdicos até, se calhar. Tu achas que há mais homens portugueses a namorar com brasileiros do que o contrário? Do que mulheres portuguesas a namorar com brasileiros? Sim, diria que sim. Diria que sim. Curiosamente, na Itália... Mas e nos nórdicos? Também os italianos? É. Todos. Tipo Dinamarca, Suécia, Noruega e Finlândia. E na Itália é os suecos. Ok. Então estão bem. Uns para os outros. Mas acho, sim. Talvez. E tu dirias, qual é que tens uma nacionalidade preferida? É a portuguesa, obviamente. Claro. Não sei. Não tenho assim coisa. Eu acho que as espanholas são muito... têm uma atitude engraçada. É muito não é? salero, sim. Tem. Mas também gostei muito da Polónia, de visitar a Polónia. Também são muito simpáticas e agradáveis à vista. Dizem que aquele eixo Letónia, Estónia e Lituânia também é bem frequentado. Pois, é a minha próxima viagem, percebes? Eu gostava de ser essa. Não. Mas faltam visitar esses países. Quer dizer, não faltam outros, mas eu nunca fui aí a essa zona. Outra estatística de alto gabarito científico, como a última que eu trouxe aqui, que é já a nossa panágio. Nós só trabalhamos com jornais e revistas científicas e com gabinetes de estudo e think tanks internacionais. É como o Correio da Manhã, basicamente. Exatamente. Que é a expressão... qual é que é o equivalente da expressão estou-me a cagar para isto? Não é? Em diversos países. O estou-me a cagar é uma ação clássica. Há aquele cagar e andar, não é? Sim. Que eu nunca percebi muito bem. Quer dizer, percebo, mas literalmente é um bocado difícil tu fazeres isso. Não tem que ser mesmo figurativo. Se cagas e andas logo, tens problemas. Ou então é mesmo para ir deixando andar. Se for uma diarreia, dá para fazer mais ou menos. Então, tens aqui algumas... Isto é traduções literais, obviamente, não é? Em espanhol já sabia que é não me importa um pepino. Porque imagino que o pepino é o vegetal menos interessante, não é? Eu, por exemplo, acho o pepino completamente desnecessário numa salada. Não sei merda, às vezes um pepino num gin, em alguns gins pode, mas mesmo assim nunca é a coisa que fica melhor. Pepino é ridículo. Na Inglaterra, na Grã-Bretanha, é zero fucks given. Sim. Isso percebe-se. Em França é eu bato nas minhas bolas. Que também não percebo. Os franceses têm uma sexualidade... os espanhóis é este, não me esfregam caso, que é não me esfregam um caralho, não é? Que também é uma imagem estranha. Há várias com caralho, tipo aqui na Turquia é não na minha picha. Aqui, que eu não sei, é um destes países aqui da antiga Jugoslávia, é na minha picha, a minha picha não me dói. Ok. Não está mal. Não... Ou não. Sim. Se doer às vezes é sinal que a noite foi animada. Não? Sendo que logo num país acima, que eu presumo que seja a Croácia, porque não tinha aqui os nomes, é o contrário, que é a minha picha dói-me. Ok. Portanto, há várias. Depende da perspectiva, não é? Aqui cá para cima, para os escandinavos, é eu ofereço um gato na Suécia, e na Dinamarca é chateia-me tanto como um pato de cartão. Ok. Chateia-me para... Foda-se. E deixa-me ver se há de saber da origem dessas expressões, não é? No meu cu, aqui perto, aqui na Lituânia. Sim. Os americanos também têm um bocadinho isso, não é? My ass. Sim. Não sei o que I don't give a rat's ass, por exemplo, está aqui. Na Israel, isso só interessa à minha avó.
E cá está, no Brasil, I'm pooping and walking. Caguei e andei. Sim. Não interessa nem ao Menino Jesus, não é? Nós também temos também dessa. Mas porquê que será? Mas porquê não interessa nem ao Menino Jesus? Porque o Menino Jesus se preocupa com tudo? Preocupa-se com tudo, sim. O Menino Jesus, cá não. Jesus já se preocupava com mais coisas. O Menino Jesus só queria comer e está nas palhas deitado. Já dizia o Herman. Ou está deitado ou está estendido. Não está deitado, está estendido. Mas essas expressões às vezes podem dar. Eu sei lá, já não sei quando é que foi, na altura da pandemia, talvez. Encontrei uma influencer. Uma influencer. Era uma rapariga no Instagram, tinha muitos seguidores. À pala de mostrar o corpo. E então tinha traduções literais que era I'm shitting myself to criticismo. Punha lá. Ou seja, ela foi ao Google pôr, tipo, estou-me a cagar. Mas não havia ironia, era? Não. I'm shitting myself. Então tinha uma exceção, tipo, as pessoas dizem isto, não sei o quê, mas I'm shitting myself. Eu, não, filho, isso quer dizer que estás a cagar mesmo, literalmente. Portanto, houve pessoas que foram a esse site a pensar que iam ver pornografia escatológica. Ia, tipo, uma gaja, uma influencer a cagar-se. Podia ser. E eu, na altura, pus aquilo, tapei a cara e o nome dela, e aquilo levou. Ela depois veio responder, e amigos dela a ameaçar-me do bairro, eu não sei o quê. Filhos, I'm shitting myself. Essas ameaças. Eram de que bairro, lembras? Não sei. Não sei. Mas já... não era um bairro muito fedido. As mensagens não tinham aspecto de... Olha, está outra vez a apitar. Será que ressuscitou? Se calhar ressuscitou. Não sei. Deixa-me ver. Olha, enquanto vais tratar dos problemas tecnológicos, aliás, o Guilherme é o nosso engenheiro informático de serviço, queria apenas lembrar que aqui há atrasado, como se diz no Porto, tínhamos falado de TPM, de atenção pré-menstrual, e eu tinha desafiado alguma das nossas ouvintes que estivesse numa relação com outra mulher a dar a sua visão, não é? Não enquanto casal heterossexual, e muito simpaticamente uma das nossas ouvintes... Continua. Continuo? Sim. Deste uma palmadinha. Outra. É só para deste uma palmadinha. Porquê é que me devias dar aqui uma palmadinha no rabo? Foi só... Agora, posso ter feito merda e ter posto isso a tirar fotos em vez de filmar. E agora é que pus a filmar. Não sei. Ok. Porque a bateria está lá. Estranho. Mas aquilo que eu estava a contar vai ficar. Vai. Sim. Então, a nossa ouvinte diz que, sendo uma portadora de um útero que está numa relação com outra portadora de um útero, que diz que sim, que é verdade, que elas têm mais empatia em relação a isto, não é? Em relação ao facto de alguém ter que passar pela tensão pré-menstrual e pelas dores. Ela diz que é do tipo mais emocional, e a namorada dela é mais do tipo chatinha. Mas que se tornam muito fixos de uma para a outra. Ela tende a ser carinhosa, prepara banhos quentinhos, faz massagens, vê em filmes, come gelados, e quando ela tem dores horríveis, a namorada faz a mesma coisa. Eu era aqui um aspecto novo que eu acho interessante, que é que além disso ficamos as duas super horny. Então há sempre uma forma de entreter. Se calhar a culpa é minha, mas eu não me lembro de nenhuma relação, pode ter acontecido, não me lembro, ou então eu não associei, em que o período, em que pelo menos o TPM tivesse associado a horniness. Já apanhei. TPM, porque uma coisa é o período. Sim, mas imagina, TPM pode ser de manhã, né? Monstro, e à noite, tipo, já agora queria muito. De manhã trata-te mal e depois à noite compensa-te, ou então o contrário. Sim, pode ser. Compensa não, ela quer ser compensada. Nessa altura ela não quer compensar ninguém. Ela quer ser compensada. Eu sei que há períodos, e já vivi isso, dali, ou seja, não te consigo dizer matematicamente, olha, é o primeiro dia do período, ou então está a 3 dias do período, em que sim. Em que há ali um aumento da libido. Mas pronto, eu também não tenho, ou seja, a nossa ouvinte tem o relógio biológico interno e sabe, consegue olhar para o relógio e dizer estamos nesta fase. Eu nunca consigo associar, não é? Não tenho uma aplicação que me diz. Mas podias ter. Pode ser a aplicação com o ciclo, para te saberes. Porque normalmente imagina não apareces em casa nesses dias. Claro, mas esse normalmente também está ligado, por exemplo, com os dias férteis. Sim, também acontece. Normalmente são uns dias antes do período, 3 a 4 dias antes do período. Mais. É mais do que 3 a 4 dias? Metade. O ciclo tem 28 dias, os períodos férteis é ali do 12 ao 16. Olha. É ali no meio. Não sei como é que consegui fazer um filho a alguém. Olha. Mas é ali assim a meio. Pensava que era mais perto do período, por acaso. Pode ser tipo não ser meio, ser 2. Aquilo depois demora tipo 2 a 3 dias. Acho que é uma semana, é capaz de ser uma semana. Fértil mesmo, acho que são tipo 2 dias, acho eu. Mas sim, não estou a dizer que são uma semana de fertilidade. Estou a dizer que é quando acaba o período fértil, passado uma semana,
Se considerares uma semana o período fértil quase todo, sim, pode ser. Mas pronto, 2 homens heterossexuais, mais uma vez, a falarem sobre coisas que se calhar deviam saber melhor. Não, falamos com propriedade e sabemos. Estamos do outro lado e temos que lidar com isso também. Nós também temos uma experiência com Temos isso. uma experiência, sim, Não sim. estamos só a E observar. aqui... Não. Aqui Temos a mão na massa. Sim. E aqui, desde o princípio, esse, aliás, está nos nossos estatutos, que podem ser... Que é não plagiar. Não é? que não plagiar e falar de tudo. Claro, obviamente. Mesmo quando não temos a certeza. Sim. Foi um dos princípios deste... Tentamos saber algumas coisas, mas não prometemos. Não prometemos. Se as pessoas quisessem, liam artigos científicos na internet. Exatamente. Não ouviam este podcast, não é? Olha, na semana passada, no programa que a maioria dos nossos ouvintes não ouviram, porque ainda não se fizeram patronos, não percebo porquê. Depois vida. perdem programas espetaculares. Sim, os melhores, até. Sim. São os melhores. Aliás, vamos fazer aqui um apelo para quem ainda não... Já nos ouve há muito tempo e ainda não é patrono, mas acha que está na altura porque nós somos fixes, vão a patreon.com/sem-barbas na língua. Viste? Consegui sozinho. Sim, senhor. Sem pedir ajuda. Obrigado. E por acaso acho que estamos no número máximo de patronos alguma vez tivemos. É possível, sim. Acho que sim. Com 200 mil patronos, não é? Sim, mais ou menos. é isso. E fazemos todos cerca de meio milhão por mês. É isso. Mas sim, 1.100 e tal, 1.200. Estamos já, neste não sei. momento no nosso iate que comprámos ao Putin, que ele agora está com problemas, e estamos no nosso iate no mar Adriático. Por isso é que estamos meio constipados. É aquela brisa dos iates e o sol de manhã, mas a pessoa não se protege. É muita festa até às 7 da manhã, todos muito nus, álcool, jacuzzi para o mar. Muitos modelos da Victoria's Secret. Exatamente. Enfim. Mas tínhamos feito uma lista de coisas que nos irritavam e ficou uma de fora que eu acho que é preciso falar dela, que é os livros de sabedoria de gurus da tanga. E que trata o resto da humanidade como se ela fosse estúpida. Ou seja, como se eles de repente detivessem o segredo do sentido da vida e o que tu deves fazer. E depois tem um ar também de meio pregador. Sim, têm todos a mesma forma de falar. Sim. Tratam-te todos por tu. É. Não é? Todos os gurus, seja de marketing, de autoajuda, falam: tu consegues fazer isto. Sim, tu sim, tens sim. que não sei o que é. Tratam todos por tu. E vocês dizem: mas eles têm direito de escrever estes livros? Claro que têm. Claro. E Tal alguns como- serão bons, atenção. Tal como nós, os que eu vou falar, não. Ok. Imagino que haja uns que talvez, mas... A malta que realmente percebe muito e sabe escrever e ensinar o que faz. Agora, há muitos que é tipo, se calhar fores ao Google, está lá aquilo que ele está naquele livro. Agora, eles têm o direito de escrever estes livros? Claro que sim. Têm o direito de assassinar montes de árvores? Claro que sim. Nós temos o direito de gozar com eles? Claro, É óbvio. Então, claro que um dos clássicos é o Gustavo Santos. Já iremos falar dele. Mas recentemente apareceu um senhor chamado Manuel Clemente que escreveu um livro chamado Não Fiques Onde Já Não Estás. Estes títulos... É sempre assim, não é? É sempre Sim. aquelas contradições que eles usam. Eu gostava de dar aqui uma roupagem a estes títulos, torná-los um bocadinho mais terra a terra. Por exemplo, Não Fiques onde já não estás. Eu chamar-lhe-ia Baza, mas é daqui. Sim, sim. Não é? Dá-te frosques. Oh, já foste. Já foste. Esquece lá isso, oh man. Esquece lá isso, oh man. Exatamente. Então, este rapaz, o Clemente, depois de perceber que o mundo corporativo não o fazia sentir-se realizado, abraçou uma missão de voluntariado de longa duração em Cabo Verde. Estou a ver aí o teu risinho. E por lá aprendeu a pensar com o coração. Eu gosto que ele diz voluntariado de longa duração é porque não foi assim tão longo. Porque se tivesse sido 5 anos de voluntariado, eu diria teve 5 anos em voluntariado. Portanto, um voluntariado de longa duração foi 1 mês. Ok. Mais que eu fiz, sim, atenção. claro. Não é? Porque nunca fiz nenhum. Claro. Mas essa longa duração é para parecer que foi maior do que o que foi. Mas claro, não está aqui em causa tu fazeres voluntariado. Está aqui em causa o contexto em que utilizas essa experiência de voluntariado para depois venderes um certo produto. Mas isso, cada um tem que se vender depois. Claro. Não? Isso não. Mas tu diz-me uma coisa, tu já aprendeste a pensar com o coração? Não aprendi a pensar com o coração. Porque o coração não pensa. O coração é um músculo, bombeia sangue e que há muita gente que pensa que realmente é responsável pelas emoções. É que nem por isso é, não é? Os químicos que te fazem sentir cenas estão no cérebro, não estão no coração. E depois há uma coisa que está mais do que estudado. Ou nos rins, nas glândulas suprarrenais, que te mandam a adrenalina. O coração é só uma bomba. Aliás, o coração é o órgão mais fácil de substituir. Portanto,
O coração não vale nada. Não penses que o coração é burro. E depois há outra coisa que é, além desse lado científico, pragmático, que é o coração não pensa, acho que a maioria das pessoas diriam que tomares atitudes ou agires emocionalmente nem sempre é a melhor coisa. Por exemplo, nós já falámos aqui, o voto é muitas vezes emocional. As compras são muitas vezes emocionais. Continuares numa relação tóxica é emocional. Não é necessariamente Depende. bom. Se for por uma questão económica, é racional. Sim, mas eu estou a falar nos casos em que não, mas ele gosta de mim. Ele faz-me isto, mas gosta de mim. Ou seja, estou a dizer é que nem sempre as emoções estão ligadas às melhores escolhas. Não. Portanto, pensar com o coração não A é em malta si mata mesmo. pelas emoções. Não é? Não é? Crimes passionais. Suicida-se pelas emoções. Alguns, pode ser uma coisa mais racional. Mas acho que o homicídio é o melhor exemplo. Não é? Então, ele depois de começar finalmente a pensar com o coração, que é uma coisa que tu não fazes, inútil, és um inútil de merda, publicou o seu livro Se Sentes, Não Hesites. Se sentes, não hesites. Podia ser um bom verso de rap, tem muitos S. Se sentes, não hesites. Depois tinhas que. Tinhas que continuar. Tens tantos hits, mas não. Yeah. Okay. Tens tantos hits, mas não facilites. Mesmo. Atingindo o patamar dos autores mais lidos, depois do sucesso no Instagram, com Não Forces, a Vida Flui. Isso parece um bocado uma frase que o Tomás Taveira diria, não é? Isso, deixa, já está, pronto. Não forces, deixa fluir. Filha. O outro livro dele é Em Caso de Dúvida, Escolhe o que te faz feliz. Ok, eu acho que se calhar não é dúvida, não é? Quando sabes o que é que te faz feliz, não há dúvida. Adora brincar com as palavras, como se vê, para desconstruir a realidade e questionar o estabelecido. Gosta o establishment, não é? Esta que vem a seguir é um pioteuzinho. Gosta de dormir para sonhar e de acordar para realizar. Nice. E acredita que ninguém é Zé Ninguém e que cada um deve tentar viver a sua melhor vida. Bom, acho que isso todos achamos, não é? Isso é que a única coisa que me irrita, é quando eles acham que são os únicos a achar coisas que são era aí que eu queria chegar, verdades de Labalice. É como aquelas pessoas que dizem eu odeio injustiças ou eu odeio pessoas mentirosas. Toda a gente odeia pessoas mentirosas. Toda a gente. Não há ninguém que goste. E sentem-se especiais por isso, não é? Mas repara, essas pessoas estão, ou seja, quando dizem isso, estão a cometer uma. Estão no Big Brother, não é? Estão a entrar no casting do Big Brother. Estão no casting do Big Brother, estão a cuspir banalidades, mas nem sempre se põem num pedestal de. Eu estou acima moralmente, intelectualmente e tenho aqui uma série de informações que vocês não têm, são os burros de merda, porque este tipo de sensatez vocês não tiveram acesso a ela, e eu vou-vos pregar, não é? Há aqui duas coisas, que é, isto é um bocado como os horóscopos. Se tu leres uns horóscopos, há uma série de banalidades e repetições e tu vais te identificar com algumas. Claro. Não sei o quê, é preciso trabalhar porque não sei o quê, tenha cuidado com a saúde. Há uma série de coisas que tu podes identificar. Você é uma pessoa tímida, mas dentro do seu grupo de amigos consegue ser extrovertida. No shit. Os tímidos é isso que fazem. Você é uma pessoa que gosta de conviver, mas depois precisa de um tempo para si, para recarregar energia. A sério, sou toda a gente. Estás a ver? E as pessoas ficam tipo, pois eu sou mesmo meu. O Dan Brown tinha uma cena dessas que fazia isso em várias cidades, entregava uma carta e todas as pessoas, uau, tipo, incrível. E depois ele dizia que era de acordo com o signo delas. E depois dizia, olha, a carta é igual para todos. Todos os signos. E 80 e tal % e disseram que aquilo era exatamente ele. Que é os chamados board statements. Isso tem um termo qualquer. Que é cenas que são meio ambíguas e que se... Tu tens a capacidade de identificar tu adaptas aquilo para ti. Tipo, é uma frase que diz 10 coisas. Há coisas muito vagas e depois há aquelas que são tipo... quase contraditórias e que tu agarras na parte que te identificas com. E é isso que é, ou seja, elevar esse tipo de afirmações que estás a dizer, não é? Que são uma espécie de horóscopos, elevá-los a pérolas de sabedoria que são exclusivas desta pessoa, não é? Portanto, ele ainda tem quase uma dádiva de dar-te acesso. E depois há sempre uma certa condescendência, não é? Tipo, aliás, os títulos é quase imperativo, não é? Como este Ama-te, do Gustavo Santos, aquilo que eu disse, não fiques onde já não estás, agarro agora.
Dá-me um dia para mudar a tua vida, diz o Raul Minha Alma. São todos assim um bocado a dizer o que é que tu deves fazer. E eu preciso escrever um livro só para eles, dizer assim, mete na tua vida. Só fazer uma edição só para estes gajos, não é? Mete na tua vida. Não ia vender muito, mas... Porque depois há um lado também Quer dizer, eles ainda são muitos. Há um lado de seita. Porque muitos destes gajos têm imenso sucesso, vendem imensos livros. São os livros mais vendidos. Sim, são os livros mais vendidos. E há um lado de... eu não duvido que algumas pessoas não possam ler algumas coisas desses e que façam um clique de algumas coisas. Sim, acredito que sim. Mas a importância que atribuem a este churrilho de banalidades é que é um bocado desnecessário. E aqui, ou seja, como é que nós diferenciamos em que ponto é que se decide, quem é que decide, quais é que são esses gurus de autoajuda que dizem banalidades e quais é que são os filósofos? Porque os filósofos também são, no fundo, gajos que têm exatamente a mesma postura, que é tipo, eu sou mais iluminado, estou a pensar sobre assuntos e a descobrir novas visões do mundo que nunca ninguém pensou. Portanto, põem-se no mesmo patamar. E um guru de autoajuda é apenas um mau filósofo, um filósofo wannabe. Eu percebo o que estás a dizer, mas... Ou o filósofo não tinha o interesse de, pelo menos os filósofos que nós conhecemos antigos, não é? Não tinha o interesse de vender, não era um produto feito para vender, não é? Eu percebo o que estás a dizer, mas, por exemplo, o Sócrates é alguém que escolheu a morte em favor da verdade. Ou seja, era alguém, essa ideia de ser conhecido ou de vender, ele abdicou que é, ok, ou tu renuncias àquilo que tu dizes que é verdade e deixas de dar aulas aos alunos na Grécia, em Atenas, ou então pagas pelo que fizeste. E ele, em nome da verdade e daquilo que ele achava, também já era velhinho, não é? Mas, sim, vivia-se pouco naquela altura. Uma coisa é o Manuel Maria Carrilho, que era o nosso filósofo na altura. Esse, se calhar, já é diferente do Sócrates ou do Kant. Não é? Eu percebo o que estás a dizer, eu não sei se todos os filósofos colocam nesse patamar. Porque muitas vezes é um trabalho solitário e com muito pouco audiência. São gajos académicos que publicam livros, provavelmente livros lidos apenas por outros académicos. Sim, mas não é um bocadinho arrogante tu intitulaste filósofo? Mas será que são os que se intitulam? Ou intitulam-nos a eles? Pois. Não teremos nós a perder. Imagina que aí no meio dos textos do Manuel Clemente não tem realmente pensamentos incríveis. Se calhar, se fossem ditos por outro, sim, eram filosofia. Aqui é tipo autoajuda barata. É possível. Normalmente, filósofos a sério, tipo os filósofos, quando pensas nos gajos mais recentes, que é uma coisa que já se perdeu, não é? Já há poucos filósofos. Eram gajos que se dedicavam exclusivamente a pensar e a estudar, estudavam imenso, escreviam ensaios, portanto têm publicações. Realmente, este também tem publicações, não é? Mas se calhar imagina, há um ponto em que se tocam, não é? Imagino que sim. Agora, o Gustavo Santos é um filósofo? Não sei, mas ele tem um livro chamado Ama-te. É que filósofo não tem a obrigatoriedade de ser bom. Um filósofo é um gajo que pensa sobre o conhecimento, não é? Pensa sobre o conhecimento, sobre a existência, sobre o conhecimento. Não precisa de ser bom. Não. Ele pode ter um livro de merda, mas a profissão dele é pensar sobre isso e fazer essas introspeções. Ele não deixa de ser um filósofo. Mas nem todos os filósofos, nem todos os tratados filosóficos têm a ver com a ética, ou com a moral, ou com a forma como tu deves comportar-te para teres uma vida melhor. Há outros que é sobre são metafísicos, é sobre a origem do conhecimento, ou sobre o próprio conhecimento, ou são epistemológicos, ou seja, são sobre uma série de coisas. Nem todos os filósofos, os tratados deles são como eu vou-te ensinar, eu vou-te dizer... É só a lógica, não é? Silogismos de lógica e não sei o que é filosofia. Nem todos são eu vou-te ensinar a viver melhor e a sair da vida de merda em que estás. Agora, o Gustavo Santos, por exemplo, escreveu um livro chamado Ama-te. 120 textos inspiradores para mudares a tua vida. Cá está. Sim. Podia ser chamado A Masturbação é Amar-te a Ti Mesmo. 120 textos pornos para inspirar punhetas. Sim. Ia fazer sentido. Sim. Para a malta que não quer usar vídeo. Sim. Para os cegos até. Para os cegos. Há aqui uma coisa dita mais uma vez. Também não podia ler. Tinha que fazer em braille, mas como é que bates uma punheta a ler em braille? Tens de ler braille com as duas mãos, acho eu. Não? Tens? Ok, não sei. Não é? Não te lembras assim? Não sei, nós tínhamos há uns tempos um ouvinte invisual, portanto ele puder nos esclarecer. Sim. Mas deve dar para, com a prática, lês com uma mão. E, como um gajo me chega no rato com a mão esquerda enquanto está a ver porno, para bater com a direita. Os homens arranjam forma. Que é esta questão de... Mas cá está a ordem, ama-te. Mas quem és tu para dizeres para eu mamar? Quer dizer, para eu mamar. Ele tem um que é o agarra o agora. Só que agarra o agora. Mas é agarra o agora. Agarra o agora, exatamente. É incrível também.
Ele diz, numa descrição deste livro, que confia no poder da alma e que este livro foi escrito em amor e partilhado com amor. Que seja amado nas mãos de todos aqueles que querem e de uma vez por todas amar-se como nunca foram amados. Okay. Há muito amor aqui neste Muito amor. Muito amor. Um dos grandes êxitos, provavelmente aquele que vendeu mais, é o Roube Minha Alma, que também tem depois a parte porno achada, que é o Afonso Noite de Luar, que é a mesma pessoa. É a mesma pessoa? É. Okay. Ele tem este livro que é Durante a Queda Aprendi a Voar, que eu acharia mais interessante, que é Tomei um ácido e saltei da janela. Sim. É como os pássaros fazem. Aprendem sempre a voar durante a queda. Não é uma cena especial. Tipo, os periquitos fazem isso. Não é? A mãe manda-os do ninho e eles voam. Quando não morrem. O outro livro dele é Dá-me um dia para mudar a tua vida. Eu acho que podia ser Não usei camisinha e agora estás grávida. Sim. Ou tens sida. Ou tens sido, nem um dia, é 20 minutos para mudar a tua vida. Sim. Não é? Tipo, tivemos relações sexuais, eu não tinha preservativo e, portanto, tens sido ou estás grávida. Tens sida, ou as duas coisas. Que aí é que mudou mesmo. E este que é o Larga Quem Não Te Agarra, que é Tem a fantasia de ser violado. Sim. Não é? Porque é um bocado, ele não me agarrou, eu queria que ele me agarrasse. É o consensual, not consent. Consensual, not consensual. E diz ele, talvez seja porque vivo tudo intensamente, sinto tudo profundamente, o mau, mas também um bom. Não conheço meios termos, ou formas leves e superficiais de sentir e de viver. Este livro é sobre o leitor, sobre todas as pessoas que não conseguem expressar por palavras o que vai dentro delas. Então tem que expressar por uma dança tradicional do Zimbábue, como aquele sketch do Jogado Futurante. Não consigo expressar por palavras, mas consigo expressar por uma dança tradicional do Zimbábue. Eu acho que outra forma de tu perceberes o que vai dentro de ti é fazeres uma colonoscopia. Também podes... Sim, ou uma endoscopia também, endoscopia. Não é? Ou os dois. Ele diz que este livro tem o poder de mudar a forma como nos relacionamos com os outros e como encaramos a vida. Quem absorver cada uma das suas palavras será uma pessoa mais forte e confiante. Pois, eu fico sempre na dúvida que é... São eles que se põem nesse patamar. Se calhar são isso ou é só estratégia de marketing? E às vezes a editora, não, tens que pôr isto aqui, tens de vender. Pões-te aqui neste patamar. Eu acho que uma coisa alimenta a outra. E depois se calhar eles são muito aporreiros. E descobriram só um Tu já nicho. ouviste entrevistas do Gustavo Santos? Não, o Gustavo Santos claramente tem ali um síndrome de Messias, não é? Acha que é mesmo um Messias. Mas os outros nunca ouvi nada. Mas pode ser só uma cena de... Por exemplo, o Chagas Freitas, que não se enquadra nesses, é mais ficção, não é? Mais romances. Dizem que é um gajo muito porreiro. Sim, mas eu não enquadrei. Não, eu às vezes penso que é tipo, imagina, essa malta que se calhar são porreiros, descobriram só assim, pera lá. É tipo cantores que fazem música de merda. Não, vai ver que é tipo, olha, eu sei tocar isto e sei com um pouco mau caralho, mas vou fazer isto porque isto é que vende. Não sei. E eu conheço então são bons atores. Assim. São bons atores, porque eu já vi uma vez mandar um vídeo do Roube Minha Alma a dar conselhos. Sim. E aquilo parecia genuíno. Okay. Não parecia... Mas cara, ele é ótimo a dar. Pois. E depois há outra cena que, por exemplo, alguns deles, este Clemente não sei, mas por exemplo, o Roube Minha Alma, quando eu vi isto, ele é um gajo novo, é um gajo de 20 e tal anos. E tu aos 20 e tal anos tens imensas coisas a teu favor, não é? Como eu tive tesão pelas coisas, queres fazer, és voluntarioso, estás cheio de energia. Mas maturidade, ou seja, conhecimento sobre coisas profundas da vida, não é necessariamente uma delas. Há coisas que tu precisas de viver para saber, especialmente para dar conselhos aos outros. Eu agora olhando para a minha versão dos 20 e tal anos, eu não sei se tinha capacidade para ir dar conselhos de vida, como é que tu devias viver a outras pessoas. Mas claro, se calhar eles são abençoados, são giros pela... Ou se calhar tu, quando chegas a velho, precisas de conselhos de pessoas mais novas. Que é para te relembrares dessa tesão e dessa eu acho que as duas coisas não se devem anular. Eu acho que os mais velhos deviam ouvir os mais novos e os mais novos deviam ouvir os mais velhos e os dois trabalharem em conjunto, porque ambos têm coisas a dar. Não é? A única coisa aqui que eu tenho problema sobre, obviamente que é risível, essas frases que eles põem, é ridículo, não é? Dá para gozar com isso, é que já parece a gozar. Sim. Mas a única coisa que aqui me faz alguma confusão é, será que há muita gente que tem realmente problemas, que devia estar a se fazer terapia ou medicado, ou que seja, que abdica disso? Ou seja, tal como a malta que abdica da quimioterapia para rezar, não é? E aí é que está o real perigo da religião, entre explodirem-se uns aos outros e assim.
Será que aqui há esse perigo? A malta que deixa de se tentar tratar de doenças mentais ou depressões que tenha e que se apoia nestes gurus, eles são os substitutos. E aí já não deixa de ser só, já não é só vender entretenimento ou literatura fácil, já passa a ser mais perigoso. Não é que eles tenham culpa disso, atenção. Não, mas isso, eu acho que isso é fazer essa merda. A pessoa que vai comprar este livro, se calhar é a pessoa que no mês passado comprou cristais e que depois de passado um mês vai para a aromaterapia. Para o Reiki. Mas eu entendo que sim, entendo que haja pessoas que se calhar precisavam de outro tipo de ajuda e que andam à procura porque não sabem, e que vão encontrando aqui uns paliativos. Não é? Agora, também acredito que haverá muita gente, aliás, porque acho que senão não tinha tanta procura, haverá muita gente, acho eu, que consegue, que aquilo ajuda. Não que mude a vida, não que mude. Eu mas acho que se é um calhar ajuda, paliativo, dá ali um boostzinho. Depois de ler aquilo, às vezes tu vês um filme e chegas ao fim tipo, tenho que mudar isto na minha vida ou isto, começar a aproveitar mais. Claro. Dura 2 dias essa sensação, depois voltas à mesma rotina, ao mesmo marasmo. Mas pode ter esse condão, não sei. Olha, estava a ver aqui se ainda tínhamos... Agora, a questão que se coloca é que tipo, é fácil fazer isso. É fácil escrever uma coisa dessas. É uma coisa que eu acho que a maioria das pessoas conseguiria fazer. Escrever um livro desses. Depois promoveste e teres... conseguiste que aquilo bate, também é um fator sorte, não é? Também é um fator muitas vezes sorte e perseverança, tipo, se calhar esses gajos apareceram e estavam tipo no Instagram a meter frases de merda todos os dias. Nem toda a gente tem essa perseverança, portanto há trabalho sempre aí envolvido. É um trabalho fácil de fazer. Calma, repara, e estou a falar sem ler os livros, estou a falar pelas frases que eu vejo. Eu percebo o que tu dizes e o trabalho e a perseverança são importantes. Por si só não valem. Tu podes ser um serial killer, ser super perseverante e trabalhar todos os dias e matar pessoas. Não é? Admiro na mesma. Tanto que vemos depois filmes e séries sobre esses gajos. É porque no fundo admiramos essa cena. Eu estou a ver o Dahmer, o Jeff Dahmer. Olha, no outro dia estava no jardim, aliás... foi no dia em que, por engano, te mandei uma fotografia do meu filho. Sim. Queria mandar para outra pessoa. E para o Carlos Cruz, não é? Queria, exatamente. Tu até disseste, bem, ao menos foi para mim, não foi para o Carlos Cruz, não é? E portanto, já sabes, quando eu te mandar fotografias do meu filho, claramente é um engano. Porque eu não sou um gajo de mandar fotografia. Ai, para os meus amigos, ai, meu filho. E na pessoa foi retida, eram as duas iguais. Sim, deve-me ter enganado, não sei. Porque ele já estava com ele, devia estar-lhe a prestar atenção e não estava. Portanto, ele já estava a ser raptado por um pedófilo. Sim. Porque eu estava a mandar a fotografia dele. Não, mas é curioso porque tu mandaste essa piada e há pouco tempo ouvi de uma senhora, de uma educadora que costuma levar ali no jardim onde houve muitas escolas que vão lá, miúdos, vão lá brincar, e que disse que a PSP tinha sinalizados vários pedófilos que iam para ali. E isso, desde que eu vou para lá agora, mudou completamente. Tipo, estou sempre a olhar a ver homens sozinhos, não sei o quê, tal, né? Acho que já identifiquei 1 ou 2. Não sei se são ou não. Mas é um pedófilo que vê ou é um pedófilo que quer roubar? Imagino que não seja quer roubar, porque não me lembro de nenhum caso de uma criança que tinha sido roubada ali. Não é? Portanto, deve ser aqueles gajos que vão para ali. Só para ver, deixar estar. Vão para ali jogar bilhar de bolso. Sim, leva o teu filho vestido de bem sexy, percebes? Para lhe dar uma animação. Imagino que não, ou que não, pá. Que já pode haver um maluco, mas que não teve nunca essa oportunidade. Sim. Mas que vão para ali. E então, obviamente, mudou a minha experiência de jardim. E no outro dia aconteceu uma coisa que estava lá, e vejo um gajo que devia ter, quase certeza que não tinha menos de 35 anos. O gajo já tinha alguns grisalhos, a maneira que estava vestido, calça social, ou seja, não era jeans, uma calça de tecido e uma camisa, ou seja, estava bem vestido, estava com roupa via-se que era um gajo cuidado, os óculos de massa, e ao lado estava, eu não percebi se era um rapaz ou uma rapariga, portanto com um ar muito andrógeno. Também, mas que idade? Essa foi a questão. Que era, eu vou assumir que tinha 18 anos, porque eles estavam de mãos dadas e encostados, e ela ou ele deitado em cima dele, mas tinha uma cara completamente adolescente, mas muito adolescente, portanto... mesmo se tivesse 20 anos, parecia que tinha 15. Mas sem dúvida alguma. Ou seja, ao ponto de aquilo ser estranho. Ou seja, eu olhei para eles tipo 4 ou 5 vezes, tipo, isto é estranho. Ou seja, claramente havia ali uma coisa que não era normal. E eu achei estranho também um gajo daquela idade estar com alguém que parecia tão novo, tão abertamente num sítio público. Estás a ver? Tipo, na boa.
E eu estava a olhar para aquela merda, tipo, e não conseguia deixar de olhar, tipo, what the fuck, tipo, o que é isto? Pá, e depois comecei a pensar e tal. Podia ser uma coisa, podiam-se ter combinado na internet e não serem de Lisboa. Ou seja, o gajo não ser de Lisboa, ter vindo cá para se encontrar com aquela pessoa. E Mas portanto, isso... não, podia estar mais facilmente em público. mas há muita gente, eu conheço malta que tem 30, acontece mais com miúdas, tem 30, pá, mas tudo parece que tem 16. Foda-se. Conheço. 30, eu não conheço Olha ninguém que eu que tenha conheço. 30. Pá, não. Eu conheço. Não. Tipo, E a maneira, tem uma cara mesmo e a maneira de como miúda. está vestida adolescente, com tipo umas calças de fato de treino e uma suéter largueirona, Sim. estás a ver? O cabelo assim meio rapado de lado e com um brinquinho, pá, não tinha 30 anos, ninguém de 30 anos se veste assim. Ou seja, havia claramente havia um age gap. Um age gap. E aquilo fez-me... Mas se ela tivesse 23 e ele tinha 35... Sim, não, isso não há nada. Não. Mas sim, mas é sempre estranho gajos que depois se apaixonam por miúdas que parecem menores. Parecem. Não é? Pode acontecer, porque podes conhecer e a rapariga Porque eu estava a parece dizer, mais depois nova. até comentei com a minha namorada, que era... Pá, eu acho que o maior gap que eu tive foi com 28 sair com uma miúda de 19 que estava a fazer 20. Mas era um mulherão. Sim. Ou seja, fisicamente era uma mulher e de cabeça era uma mulher. Tipo, já tinha, tinha vivido no estrangeiro, não sei o que, era diferente. Eu tinha uma amiga, pá, que ela tinha já 30 e em todas as discotecas lhes pediam um BI para entrar. Ela parecia que tinha 16. Mas ela vestia-se a 16? Não, vestia-se normal, tipo calça de ganga, tops, assim, não há nada de especial. Mas, por exemplo, tens uma atriz portuguesa que até já entrou numa série tua, não me está a dizer o nome, porque eu vou dizer que ela é muito gira, que parece muito mais nova do que é. A Filipe Ariosa? Não quer dizer nomes, pá, não, mas não é essa. A Madalena... Também é. Não vou dizer nomes, mas é muito gira. Mas eu pensava que ela tinha tipo 16 anos, depois descobri que tinha 20 e tal. 20 e poucos. E fiquei mais descansado por achar gira. Porque já foste achar gira uma miúda de parece ter 16 anos. Eu também estava, depois comentei isso, que é, normalmente, não é sempre, não é? Ou seja, o que é que eu acho estranho é, mesmo um gajo mais velho, quando, e todos aqui os conceitos de normal são relativos, não é? Mas mesmo um gajo mais velho que anda com uma miúda mais nova, normalmente queres uma tesuda. Não é? Imagina, um gajo de 30 vai sair com uma gaja de 18. Mas normalmente é uma boa azuda, não é? Tem curvas. Mas cá, aquela por baixo daquela roupa surpreendia. Não, pá, não, tu vias o rosto. Não, era muito pequenina, frágil, estás a ver? Ou pequenino, frágil. Não Sim, eu não. Há uma rapariga conhecida no Instagram, parece, e é tipo, tem um corpo incrível, já de mulher, não é? Muito voluptuosa, mas tem uma cara de 14 anos. E não sei que idade é que ela terá. Mas a malta tipo, ai, é mesmo boa. E eu tipo, pá, não, nem sequer consigo. Com essa cara. Sim. Ela pode, mesmo que ela já tenha 18 Sim. ou 20, com essa cara, não consigo. Mas é uma cara de criança. É isso que eu te estava a dizer. Era exatamente, havia naquela cara daquela pessoa, mesmo que tivesse. Mas lá está, podia ser, pois, assim. Isso depois. Agora, será que. Isso é a malta que dizia que quem acha a Ariana Grande sexy, que é pedófilo. Porque a Ariana Grande parece uma criança. Olha, aí tens uma. Também da maneira como ela se veste. Veste-se a criança sexy de 14 anos. Mas parece uma criança, e tem 20 e alguns. Mas tem um corpo, tipo, nem é boa. Tem tipo muito pequenina e um corpo de adolescente. E é estranho. Malta que acha... Agora, é efetivamente uma mulher sexy, mas é um sexy estranho, porque parece uma criança, de repente. Então tu ficas tipo na dúvida. Porque, ou seja, existe exatamente essa nuance, que é uma coisa é, a juventude é sexy, Sim. Tu... Pá, qualquer homem a partir de uma certa idade pode reconhecer que ver uma miúda de 19 anos ou 18 na praia em biquíni que é sexy, ou seja, dizer foda-se que anda corpo, não é? Tipo, não, até incrível. podes ver uma 16 que não sabe que tem 16 e dizer, ai, que anda corpo, e depois tu sabes que tem 16 e há qualquer coisa dentro de ti, se fosse uma pessoa normal, que é tipo, então já nem consigo achar. Sim. Consigo saber factualmente, mas não me consigo E depois excitar. há uma coisa entre tu dizeres é sexy, ou seja, é sexy, e agir sobre isso. Claro, agora é sexy, agora vou lá. Claro. Mas há o que eu estou a dizer, mas há uma cena entre a juventude, ou seja, um corpo firme, jovem, não sei o que, o vício da juventude, e a infantilização. É diferente, não é? Porque depois há miúdas que parecem muito, ou seja, parecem que são acriançadas. Isso já é diferente. Sim, isso é diferente. E é isso, e foi isso que me causou ali estranheza, que é aquela miúda ou rapaz. Eu estou mais inclinado para ser uma miúda, mas pronto. Eram muito acriançadas. Isso é que é estranho. Mas pronto. Olha... Vamos falar longamente de pedofilia na igreja e no TikTok, mas
no especial para patronos. Quem quiser continuar a ouvir-nos a falar sobre esta questão, já sabe o que é que tem a fazer. Queria apenas deixar uma sugestão de uma série que comecei a ver, está na Disney Plus, chamada Bear. Eu não tinha gostado muito do primeiro episódio. É sobre um chefe de cozinha num restaurante em Chicago. Num restaurante, não é nada tipo top, é um restaurante... É um restaurante que vende tipo cachorros e sandes e não sei o quê. E o gajo trabalhou em restaurantes top e vai para lá por causa de uma coisa que acontece na família. Pá, eu não gostei muito do primeiro episódio porque achei a edição muito... Estava por todo lado e imensos cortes. E depois disseram-me, não, vê a série, pá, e é muita gira. Já vou no 4º episódio, são episódios pequenos. Para quem gosta de cozinha e de séries e do ambiente na restauração, que estou a gostar imenso da série. Chama-se Bear. Sim, senhor. Tens alguma coisa? Mas não tenho nada. Eu já tinha visto alguns filmes assim que já tinha visto, mas queria rever. Ontem vi o Primal Fear com o Richard Gere e o Edward Norton, em que o gajo faz um grande papelão. E por falar em pedofilia na igreja. E está a giro. Tipo, já, obviamente que envelhecem mal esse tipo de thrillers, que hoje em dia já é feito com outra coisa, mas está a continuar a ser um bom filme. Claro, quando já sabes o fim. Sim. Ver outra vez não tem a mesma piada, mas está engraçado. Sobreviveu bem. Acho que é de 96, portanto já tem muitos anitos. Muito bem, meus queridos. De resto, bilhetes para um espetáculo. Está praticamente Guimarães e Faro já esgotaram. Nunca tinha esgotado. Guimarães e Faro já foi, com um mês de antecedência. Portanto, neste momento há 15 bilhetes para Peso da Régua. E depois os que ainda há bilhetes à venda é Londres, que ainda há alguns. Viseu está mesmo quase a esgotar. Tábua, Coimbra e o Coliseu. É isso, o resto já está tudo. Foi tudo. Portanto, muito obrigado. É isso. Malta de Londres, vejam lá isso. Gostava de esgotar Londres também. Está bem encaminhado já, não falta muito. E não falta muito tempo. Mas é isso. Tenho nada a dizer. Anunciarei novas datas no início de novembro, à partida. Mais cidades e mais datas para o ano. Próxima semana, na senda de viagens a sítios pequenos e irrelevantes, vais a Andorra e depois vais-nos contar como Exatamente, vou ver como é que é Andorra. Também acho que tem muitos portugueses. Também tem. Até para a semana. Até para a semana.